Muito bem. Eu me chamo Alexandre e eu vou falar um pouquinho então sobre o projeto da disciplina de análise e projeto de algoritmos. É o nosso TLV Binary Loader. Então, eu sou leitor de arquivos binários em formato TLV. Então, dando só uma contextualizada no problema em geral. Então, a gente tem um arquivo de 65 megabytes com 5 milhões de registros TLV. E a gente precisa, o formato dele, né? Então ele é o type, que nesse caso são 4 tipos diferentes, com um char representando cada tipo, C para characters, I para integers, F para floats e S para strings, um length no meio e um value no final. Então esse é o arquivo que nos foi dado, e o objetivo é carregar esse carinha todo aqui, para a memória, organizar isso utilizando alguma estrutura de dados, né? E depois o objetivo então central é a consulta desses dados. Isso a gente teria que fazer através de um menu iterativo que a gente vai proporcionar para o usuário, né? Na CLI mesmo, onde o usuário pode escolher filtrar, né, por algum desses tipos. Então o usuário pode chegar aí e escolher, por exemplo, I como filtro, e a gente vai ter que, a partir da maneira como a gente estruturou isso, né, em alguma estrutura de dados, listar para ele somente os registros daquele tipo que ele filtrou ali, né? E aí o objetivo final, obviamente, o resultado esperado é a gente ter um C89 ali compilado, enxuto, com uma carga rápida e uma consulta direta, né? Ou uma consulta sendo com uma resposta mais próxima do imediato possível, né? Muito bem, então, sabendo disso, foram necessárias tomar algumas decisões, né? Alguma experimentação, mas a primeira pergunta que surgiu, né, na minha mente foi então como que a gente carrega esses carinhas para dentro da memória, né? Que é como é que a gente faria a leitura disso. Então eu criei algumas animações aqui para representar mais quais são as opções que tinham na mesa aqui, né? Que estavam na minha cabeça. E teria a opção A, que é a opção mais naive possível, né? Que seria carregar um registro por vez, né, como a gente está vendo na animação. Isso é um código bem direto, bem tranquilo, né, o código acaba sendo bem simples, e a memória ela acaba sendo mais, tem uma limitação melhor na memória, né, porque você acaba não tendo que carregar o arquivo inteiro uma vez só para dentro da memória. Mas você tem um downside muito forte que são 5 milhões de syscalls ali pro FRead, né? E as operações de I/O elas geralmente são bem pesadas, então quando a gente consegue eliminar o máximo possível desses carinhas, melhor. Então, dado esses constraints aqui, eu achei que a opção não era muito boa e a gente foi com a opção B, que é a opção de bulk FRead, em que a gente lê tudo de uma vez, com um FRead só, e joga os 65 MB do arquivo inteiro, 5 milhões de registros para dentro da memória de uma vez só. Então você tem uma chamada específica para carregamento, e uma vez que esses arquivos estão todos em memórias, o resto todo acaba virando aritmética de ponteiros, né? Muito bem, então tendo os arquivos em memória feito, né, o carregamento, antes disso, né, antes de falar do que vem depois, aqui tem o código, né, de como que eu implementei esse carinha. Então a gente tem dividido em 3 partes, né? Primeiro a gente descobre o tamanho do arquivo, com o fseek. Então, o fseek vai até o fim. A gente vai ter o ftel, que vai devolver a posição atual, que nesse caso seria o tamanho total em bytes do arquivo, né? E aí a gente teria o rewind, que faria a volta, né, do cursor para o começo. E aí a segunda parte disso, né, seria a alocação do buffer. Então uma lock só, né, do tamanho exato do arquivo que a gente acabou de descobrir. A gente vai fazer um cast ali para unsigned char, nesse caso, porque os bytes ainda eles são brutos, sem sinal. E aí o terceiro bloco que seria a leitura, né? Que é uma chamada só para fazer o fread de 65 megas e jogar tudo isso para dentro de um buffer. E depois um fclose no arquivo para a gente não precisa mais dele, no caso, né? Então beleza, agora tendo todos os arquivos em memória, a gente vem a segunda decisão, né? Que é a decisão sobre como que a gente guarda esses arquivos em memória, né? Que é a decisão de qual estrutura de dados e algoritmicamente falando como é que a gente lidaria com essa carga de dados. Basicamente, então,
o que veio na minha mente primeiro, né, a solução mais naive possível, que seria a solução de carga contínua ali, né? A gente utiliza um array único e uma tagged union, né, para a gente fazer a alocação desses dados. Então, basicamente a gente teria para cada elemento, né, a gente teria uma struct e o campo type. Teria um campo type, você teria o union, que vai carregar o valor disso. E aí eu fiz essa animação para mostrar que a gente pode ver que o grande problema desse método mais naive usando o tag union era realmente essas partes em vermelho, que são o padding, né? Que são basicamente um desperdício de memória, né? Nesse caso, porque o tag union acaba utilizando sempre acaba tendo que utilizar, né, a alocação do maior tipo, nesse caso string, que são 8 bytes, e o resto, por exemplo, um char, quando precisa alocar, que precisaria somente de 1 bit, 1 byte, ele acaba utilizando tudo, né? Acaba tendo que desperdiçar um espação de memória ali, que é esse padding em vermelho. Mas tem, né, um array e um malloc específico, então esse é o ponto forte nessa opção, né? E aqui a gente pode ver na animação da consulta que ela acaba sendo uma consulta em tempo linear, né? Então a gente tem que, quando o usuário vai fazer a consulta lá e procurar por um tipo, a gente vai ter que navegar por todos os itens, né, que estão guardados dentro do array, e até que a gente ache especificamente qual que é aquele tipo que o usuário pediu para fazer o filtro, né? Então o código ele acaba sendo muito simples, né? Acaba simplificando mais, porém não é muito performático, né? Então aí eu comecei a pensar um pouco mais e acabei chegando nessa segunda opção que foi aquela escolhida, né? Que basicamente seria e se, né, em vez de um array único, a gente acabasse separando os dados por tipo desde o momento da carga. Essa seria como que isso aconteceria. Então, basicamente a ideia no geral é cada array guarda o tipo nativo do seu tipo nativo em C, né? Então, no caso do C, seria um char, um int 4 chars, float 4 chars, assim por diante. E você teria um array específico, né? Em que para cada operação, né? Então, e aí você faz com que a operação central, né, que é a consulta, depois ela acabe se tornando bem trivial, porque como você já separou por arrays, quando o usuário fizer um filtro lá e pedir pelo int, né, que é nesse caso que eu coloquei na animação, é basicamente constante, né? A gente já sabe onde está, a gente só tem que devolver os arquivos para o usuário. Então, explicando um pouquinho sobre o código, como é que foi implementado isso. Basicamente, a gente tem 3 partes, né? Então, primeiro a gente cria o struct, que é um ponteiro data e um count. Então, sem o campo capacity, nesse caso não é necessário, né? Porque a alocação a gente já sabe, já é exata, né? Char float string também tem as suas structs equivalentes. O segundo passo a gente vai percorrer o buffer, né? Vão ser 2 passagens pelo buffer, fazendo a contagem, né? Então a gente vai ler só o type e o length de cada registro e vai pular o conteúdo por enquanto. Então, no fim dessa primeira passagem, a gente vai ter 4 contadores, que eu tinha chamado de nints, nchars, nfloats e nstrings. E aí no terceiro bloco, né, que é o malloc, a gente já sabe o tamanho exato de cada item, né, que a gente acabou de descobrir. E a gente vai fazer uma segunda passagem em que a gente vai então ler os valores realmente, né, daquilo que já está em memória e inserir por índice, né, no seu array específico que já está alocado, né. Então o total de mallocs geral, ele acaba totalizando em 5, né. Então a gente vai ter 1 para o buffer original e 4 para cada um dos tipos dos arrays ali, né. Um dos outros problemas, né, durante essa implementação que acabou aparecendo, eu resolvi fazer uma animação também, porque era um problema chatinho ali, né, mas era bastante interessante também, que é a parte de como que a gente lida com as strings, né, porque as strings elas vinham empacotadas ali no arquivo sem nenhum terminador, né, sem um /0 no fim ali, que é um terminator.
E aí eu pensei em 3 opções para lidar com esse problema, né, que é a primeira opção A, que é ali a da esquerda, a gente copiar cada string para uma área nova, com uma lock, né, e botar o /0 no fim, que funcionaria, né, a solução mais direta e simples, mas seriam mais 1.250.000 de mallocs individuais só para esses casos específicos, né. Que não fica interessante e acabaria dobrando ali, né, a memória gasta para cada string também. Tem a opção B, que é a opção do meio, né, que seria subscrever o byte seguinte com o /0 direto no buffer, mas obviamente acabaria destruindo ali com o próximo registro, né, você acabaria quebrando, como o TLV contínuo, né, acabaria quebrando o próximo registro e não daria boa. Então a gente teria a opção C, né, que é a da direita, que foi a escolhida, que é o zero copy, né, utilizando ponteiros, então a gente acaba não copiando nada, a gente só vai guardar o ponteiro para dentro do buffer, e o length que já veio lá quando a gente leu o header do TLV, né, e a gente só aponta pro buffer, né, sempre fica referenciando de volta pro buffer. E o código disso a gente vai analisar aqui, como que ficou a implementação disso. Então também são 3 partes, né, a primeira parte seria a struct, nesse caso que é a string record, é um ponteiro, data, né, que vai apontar direto para dentro do buffer do arquivo, e um length com o one-side int nesse caso aí. A gente tem que guardar, né, porque não tem a /0 pro printf achar no fim. Segundo bloco, então, seria a inserção durante a carga, né. No caso S da segunda passada, a gente atribui o ponteiro PTR e o length, né, e incrementa o count. Nesse caso não teria nenhuma lock, né, não tem memcpy, não tem nada. E a terceira parte, né, que seria a impressão, que a gente utilizaria o printf ali com a denotação específica ali do porcentagem, né. Nesse caso, o asterisco ele diz pro printf pegar o tamanho do argumento int seguinte, né, que seria o length. Imprime exatamente aquele número de caracteres, sem depender do /0 no fim da string, né? Então a gente sabe qual que é o tamanho, manda printar o tamanho e não precisa depender do terminador. E aí, juntando tudo isso, a gente ele funciona, né? E aí eu fiz alguns testes, né? Alguns testes, alguns benchmarks, mas aqui são alguns números finais aqui, né? A gente tem são duas passagens, né? Duas passadas do que a gente teve que fazer, né, no buffer, sobre o buffer todo, né, para conseguir fazer essa parte dos 4 arrays. Foram um total de 5 mallocs e nenhum string copy, né, foram todas referências. Então, o arquivo, né, como a gente já comentou, a consulta ela acaba sendo constante, né, a complexidade dela acaba sendo constante, a memória total ali, né, que eu fiz depois de alguns benchmarks, né, não um único, mas vários. Na média a gente ficou com aproximadamente 95 megabytes ali de heap, então que eram 65 que vem daqui, mais os 30 durante as operações ali com o array. Apenas um f-read, né, então diminuiu, mantém muito próximo, o mínimo possível de IOs, e o tempo de carga geralmente ficou nos 0.28 segundos aí para carregar os 5 milhões de registros. Esse foi o comando que foi utilizado aqui também. E é isso aí. Muito obrigado.